Hallo Familie Elite, guten Morgen. Heute ist Montag, die Woche beginnt. Wir haben Lust, Deutsch zu lernen und deshalb bin ich hier. Hoje eu vou responder uma pergunta aqui de um membro da família Elite, a Sol, que foi lá no meu Instagram e fez uma pergunta muito interessante. Então eu vou responder para todos aqui em uma aula especial para a Sol. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre vor, seit e für? Qual a diferença entre vor, seit e für? Bom, nesse caso, o que é preciso entender é que essas três preposições, elas têm um sentido temporal, né? Ela tem um sentido temporal neste contexto em que elas são comparáveis, já que for também pode ter um sentido espacial, significa em frente a. Für tem vários sentidos. Mas aqui a gente está pensando no sentido temporal. Em relação ao tempo, como é que eu diferencio essas três preposições? Então vamos lá. A primeira preposição é for. E eu vou traduzir for como a com H, acento em português A. E ele é um ponto no passado. Então eu vou falar de alguma coisa que aconteceu há algum tempo no passado. Ele é um ponto no passado. Por exemplo, há 5 anos eu comecei a aprender alemão. Então a gente tem o quê? Um ponto no passado. Vor 5 Jahren habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Então, o que está acontecendo aí na minha frase? É o ponto, quando eu comecei. Eu posso também falar outros exemplos, por exemplo, há 5 anos eu conheci meu marido. Vor 5 Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt. Então, é um ponto no passado. Ou eu fui para a Alemanha pela primeira vez há 3 anos. Vor 3 Jahren war ich zum ersten Mal in Deutschland. Beleza. Então, qual que é a diferença entre o vor e o seit? Bom, o seit também pode ser traduzido como a. Por exemplo, há 5 anos eu aprendo alemão. Há 5 anos eu conheço o Otávio. Então, o que eu estou falando aí agora? Agora eu estou falando de frases no presente. Não sei se você reparou. Por quê? Porque esse a é uma ideia de desde. Então, o seit vai ter essa ideia de desde, algo que começou lá no passado, mas que vem até o presente momento. Então, por isso que as frases com seit são no presente, porque até hoje eu estou fazendo aquilo, né? Por exemplo, seit 5 Jahren lerne ich Deutsch. Então, há 5 anos eu aprendo alemão. É diferente, eu comecei a aprender há 5 anos, é um ponto no passado, esse é o vor. Ou há 5 anos eu aprendo alemão, ainda estou aprendendo, esse é o seit. Eu conheço meu marido há 3 anos. Seit 3 Jahren kenne ich meinen Mann. Então, esse há 3 anos é o seit, porque eu ainda conheço o meu marido. É uma coisa que vem acontecendo desde 3 anos até agora. E por último, a gente tem então o für. E o für tem uma ideia então de por, no sentido de um espaço de tempo em que eu vou fazer aquilo. Então, o exemplo até que a Sol me mandou. Então, por exemplo, um exemplo bom seria Ich möchte für ein Jahr in Deutschland leben. Ich möchte für ein Jahr in Deutschland leben. Eu gostaria de morar na Alemanha por 1 ano. Então, aquele é um espaço de tempo em que eu gostaria de morar na Alemanha por 1 ano. Então, eu vou começar e vou ficar lá 1 ano. Ou, por 1 ano, o que eu posso fazer? Por 2 meses, eu quero aprender alemão. Für 2 Monate will ich Deutsch lernen. Então, essa aí é a diferença entre vor, seit e für. For é um ponto no passado, seit é alguma coisa que começou no passado e vem até hoje. E für é um período de tempo determinado, que tem começo e fim, quando eu quero fazer algo. Espero que tenha ficado bem claro, que você tenha entendido essa dúvida aí da colega, que agora foi resolvida para todos. Euch einen schönen Montag noch. Tschüss!